a mais um IMCast. Eu sou Natasha e hoje eu estou aqui com a presença inspiradora da Diana Maciel, que é advogada, mãe, especialista em lei de proteção de dados e também empreendedora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que está sendo muito evidenciado esse mês de maio, que é justamente empreendedorismo e maternidade. Muito bem-vinda, Diana. Obrigada, Nath. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer falar desse assunto que eu gosto tanto, que a gente vivencia, que é a maternidade e o empreendedorismo. Duas coisas bem desafiadoras. Diana, tu é empreendedora, além de tu ter várias outras atividades, né? Conta pra mim como é que surgiu esse teu desejo de empreender. Então, conciliando a maternidade e o empreendedorismo, quando eu fiquei mãe, né? Fui mãe muito cedo e eu resolvi, depois da maternidade, mudar de área. Então, eu fazia contábeis e tinha um trabalho fixo. E quando a minha filha nasceu, eu senti o que a grande maioria das mães sentem, que é a necessidade de estar com ela mais tempo. Então, fiquei o período da licença maternidade, mas é aquela angústia de voltar a trabalhar. E na época já não me sentia muito feliz, e sem dúvidas a maternidade ela é transformadora, né? Ela vem e eu acho que ela traz uma força, uma potência para nós mulheres. Ela te dá um tapa na cara, né? Dá, e ela te transforma, ela te tira da zona de conforto, eu era muito nova, então ela te traz para um senso de responsabilidade muito grande. E eu vi que eu também não estava no caminho certo. Então foi onde eu comecei a estudar. Então eu fiz faculdade, eu tinha minha menina muito nova. Foi bem desafiador, porque eu tinha que estudar, e filho, e tu precisa de uma rede de apoio, e é uma mudança muito drástica. Então no começo eu tinha mais tempo com ela, mas depois eu comecei a estagiar, ser mãe, estudar à noite, e o tempo foi diminuindo, né? E a gente tem que ir conciliando tudo isso. Então, a maternidade ela veio transformar a minha carreira e o empreendedorismo veio depois, com o tempo, depois de formada, depois de ser advogada, a necessidade de ter meu próprio negócio de liderança, já vindo daquela transformação que tinha acontecido lá quando eu maternei. Tu falou em algo muito importante, que é rede de apoio, né? E tu falou sobre estudar à noite, sobre fazer estágio, sobre ser mãe, então tu tinha uma rede de apoio. Sim, sempre tive. E nossa primeira rede de apoio tem que ser o pai da criança, né? Porque a gente não faz um filho sozinho e as pessoas... É engraçado que as pessoas sempre perguntam pra nós, né? Como tu dá conta de tudo? Eu fico pensando se alguém pergunta pra ele também. Não pergunta. Né? Se alguém pergunta pra ele também como ele dá conta de tudo, porque nós estamos trabalhando os dois, né? Mas então, sem sombra de dúvidas, a minha maior rede de apoio foi o meu companheiro, o pai da minha filha, e ele não fez mais que a obrigação dele, então eu não digo que isso é uma ajuda, isso é o mínimo que ele tem que fazer. Exatamente, já bem fica radical, aqui, meninas, né? a dica, né? Fica a dica. E assim, mas apesar de pensar assim, é importante a gente salientar que nós mães, né, viramos mãe quando nós engravidamos. Os pais viram pais quando nascem. Então, eles também têm o período deles de maturação, de se conscientizar daquele momento. Então, tudo tem seu tempo, eu acho, né? Eu acho que a gente não precisa ser a ferro e fogo. Mas a minha rede de apoio, sem dúvidas, como o pai, as avós, que sempre ajudam muito. Depois vem a escola também. Hoje em dia, a gente já coloca muito cedo na escolinha, né? Uhum. Mas sem rede de apoio é bastante difícil. Então, assim, as mães que desejam empreender, se elas não têm uma rede de apoio, elas vão ter que se apoiar na escola. A gente sabe que escola, para quem paga, é mais fácil de conseguir uma vaga. Já na questão da escola pública, a creche, é bem difícil em algumas cidades, em alguns locais. Sim. Acho que a maioria das mães hoje se veem sozinhas, porque nem todos os pais são legais e ficam apoiando essas mães, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa ouvinte que está aqui agora, de que forma que ela... Às vezes tem muitas mulheres que estão nos ouvindo e se veem sem saída. Tu já passou por uma situação que é um parto, tu estás com um bebê pequeno, tu não tem o apoio do pai, creche nem pensar, a cobrança que tu tens que trabalhar e tu te vê num beco sem saída, né?
E o que a gente pode dizer para essa mãe? Como que ela pode se ver no momento para sair dessa? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que vai melhorar, né? Porque o começo é muito difícil, né? O primeiro ano de um filho é terrivelmente desafiador. A gente se descobre como mãe, a gente não tem todas as respostas e eu sempre falo, romantizam demais a maternidade. Então a gente acha que a gente tem que ser perfeita, a gente acha que a gente tem que dar a melhor comida, o alimento mais saudável e tem que amamentar. E aí às vezes a mãe não consegue amamentar, entra numa questão de frustração muito grande e às vezes por uma incapacidade de saúde, algo que acontece além... Ou até mesmo emocional, Exatamente. Porque está totalmente ligado ao emocional, a amamentação, né? São tantas coisas e a gente nem sempre a gente vai conseguir cumprir todos os padrões que a sociedade impõe para essa primeira mãe, né? Então eu acho que a gente precisa trabalhar, Nath, a saúde mental, tá? A gente tem que trabalhar isso. Então, sim, tem situações na nossa vida que a gente acha que não tem nenhuma saída e o tempo vem e vai dizendo, a criança vai crescendo, a gente às vezes consegue achar alguém para ajudar, uma vizinha. Não tenha medo ou vergonha de pedir ajuda, a gente precisa de ajuda e pedir ajuda tá tudo bem. Né? A gente às vezes quer fazer tudo sozinha, matar no peito, quer conquistar todas as coisas sozinha, mas a gente precisa de ajuda e tá tudo certo. Né? E vai passar, vai melhorar. A criança vai crescendo, vai criando maturidade, vai criando independência, né? E vai melhorando os processos do dia a dia. Apesar de que a educação, eu digo que é igual ao videogame, vai ficando mais difícil, né? Porque eles vão criando autonomia, personalidade, né? E a gente já não consegue mais controlá-los. Eu gosto dessa analogia que a gente diz que a maternidade é igual ao videogame, que cada fase tem um chefão novo. Quando a gente aprende a passar de um chefão lá de uma fase, vem outro pior ainda, e a gente pensa assim, nossa, e agora? Mas olhando para... Eu assim também tenho para mim, né? Quando eu olhava para os meus pais, eu pensava que eles sabiam tudo o que eles estavam fazendo. E depois que eu fui mãe, eu descobri que, coitados, eles não tinham a mínima ideia do que fazer. Nossa! Eu tenho uma colega que sempre fala, se existisse manual para educar filhos, me diz que eu quero comprar. Porque não tem. Não tem. Cada mãe tem a sua realidade. É bem sobre isso que a gente estava falando, né? Eu tenho rede de apoio, tem mães que não têm. Então, assim, é muito importante a gente não se comparar. Não se comparar, porque sem dúvida aquela história da grama do vizinho ser mais verde, na rede social todas as mães são ótimas, todas as pessoas são muito bem-sucedidas. Gente, rede social é palco e filtro. É verdade? É muito palco e muito filtro. Então, assim, ninguém vai postar lá o boleto atrasado, ninguém vai postar lá a reunião que perdeu, ninguém vai postar lá as coisas difíceis do dia a dia. Então a gente tem que cuidar com essa comparação, porque isso traz um nível de exigência muito alto para a nossa vida e a gente começa a entrar em parafuso. Exatamente. Então, assim, todas as mães, recém-mamães que estão nos ouvindo agora, né? Calma que vai dar tudo certo e vejam também no empreendedorismo uma saída para quem não tem como agora ingressar numa jornada CLT, vamos dizer assim, um horário fixo, né? Que tem muito essa questão, apesar que antes a gente estava conversando aqui e tu falou para mim, olha, não vamos na ilusão também que o empreender é fácil e que não leva tempo e que ainda assim você vai ter que se dedicar àquilo, né? Eu também não vou romantizar o empreendedorismo, tá? É doído, é difícil, tá? Quando tu queres de fato fazer o diferente, ser a melhor naquilo que tu faz, te propõe ser a mais dedicada, a melhor profissional no teu ramo, na tua área, no nicho que tu estás atuando. Isso vai te requerer tempo e dedicação. E a gente sabe que o dia só tem 24 horas. Então, o empreender e a maternidade também estão muito ligadas por isso, né? A mãe, na ânsia de querer mais tempo com o filho, resolve muitas vezes empreender porque precisa se manter financeiramente. Não vamos romantizar também esse empreendedorismo, porque a gente sabe que ela precisa do financeiro. Então, às vezes, ela começa com um docinho, vendendo alguma coisa, e começa ali a empreender e pode sim se tornar um grande negócio. Ela tem que acreditar nela, no potencial ali, dela. né? Ela pode se descobrir naquele momento, porque sem dúvidas a maternidade ela é essa força transformadora. Porém, o benefício do empreendedorismo é só a flexão de horários, na minha opinião, porque no mais a gente trabalha muito mais.
porque às vezes tu não tem horário para acabar. O teu cliente, principalmente no começo de um grande negócio, onde tu faz o atendimento, tu faz o produto, tu faz a venda, tu tem que agradar o cliente, tu faz o teu financeiro, tu faz a tua gestão, aí tu contratou alguém, a pessoa começa a te ajudar, mas até a pessoa pegar o ritmo, entrar, aí tu tem que lidar com gestão de pessoas, os desafios crescem. E o horário de trabalho também. A jornada, A jornada muitas vezes é extenuante, porque a gente não tem sábado, às vezes não tem domingo, porque o início de um grande negócio é assim, e a gente tem que pensar que será um grande negócio. E pensar também que às vezes temos que nos privar de algumas coisas para poder colher futuramente os frutos daquilo ali, né? Eu acredito demais nisso, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar, Nath. Eu vim de uma família pobre, né? Então eu sabia que eu não ia ganhar na Mega Sena. Não casei por dinheiro, casei por amor. Então eu sabia que eu só tinha que estudar. Eu sabia que a única forma de mudar a minha vida e a vida da minha filha era estudando. Então, desde que eu ganhei ela, eu não passo uma semana sem estudar. Eu estudo todos os dias, eu me formei, eu busquei uma pós, uma especialização. Hoje a informatização é tão boa, a gente consegue estudar tanto de graça na internet, a gente tem tanto conteúdo rico. Então, o comodismo e o empreendedorismo, eles não andam juntos. Eu ia até te falar, a gente vende curso. Eu podia aqui ficar falando, você pode comprar um curso X, um curso Y, mas eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para falar também que existem conteúdos gratuitos que podem ser um começo. Sim. E desse começo, aí você se especializa naquilo com um conteúdo pago, né? Exatamente. O conteúdo pago, ele é importante? Sim, é importante porque, em regra, ele vai te dar a abrangência daquela matéria. Ele é completo. Né? Vai ter um curso, vai ter alguém te ensinando. Mas, sem dúvidas, tenta se descobrir primeiro em alguma coisa, né? Com aquilo que tu tem disponível na internet. Depois que tu já sabe o beabá, né? O inicial, busca aí um curso. Exatamente, eu já descobri aonde eu quero empreender e vou por esse caminho. Começo das partes gratuitamente, vamos supor, se eu não tenho como investir, e a partir daí eu começo a estudar, me aprofundar no assunto. E vamos falar agora sobre as mães que não podem ou não querem empreender. Como que as empresas hoje, na sua visão, veem a maternidade? Eu vou fazer só um complemento, porque tem uma frase que o Geraldo Rufino fala, que primeiro a gente empreende no CNPJ dos outros para depois empreender no teu. Então, quando a gente fala em empreender, não necessariamente está em criar o teu próprio negócio, mas quando tu estás dentro de um emprego seletista, com vínculo ali, empregatício, e tu dá o teu melhor, tu tem novas ideias, tu proporciona para aquela empresa o crescimento, tu dá o teu melhor, tu também está empreendendo. Né? Mas sem dúvida, eu acho que a empresa, voltando para a questão da maternidade, existem várias formas da empresa pensar nessa mãe como uma força, né? Que a maternidade ela não vem para atrapalhar, e sim ela vem transformar aquela mulher que pode te trazer muito mais resultados. E apoiar, né? Apoiar na questão, de repente, uma flexibilidade nos horários, o primeiro, o segundo, o terceiro ano, é um momento que a criança fica doente, a gente sabe disso. Principalmente quando vai para a escola. Quando vai para a escola é um choque, né, de imunidade, né? Sim. Então são anos bem desafiadores, daí a mãe se depara com aquela criança doente, tem que ir trabalhar. Então, assim, eu acho que uma forma de uma empresa apoiar, de repente, é pensar num trabalho remoto, se possível, né? Uma flexão de horários, né? Tudo dentro do bom senso, né? Não dá para faltar todos os dias. A empresa não vai dizer, ok, vai lá, fica uma semana em casa. É difícil também para o empregador, a gente precisa pensar nas duas pontes. O empregador está ali porque precisa daquelas pessoas e aquela pessoa está ali porque precisa do emprego. Então é uma via de mão dupla esse relacionamento. Mas eu acredito que existem várias formas da empresa. Tem empresas que colocam creches dentro do estabelecimento, né, quando tem um número de colaboradores muito grande, ou se localizam já perto de instituições escolares, buscam descontos para essas mães nas escolas. Nossa, existe uma série de benefícios, psicóloga para ajudar essa mãe, porque essa mãe que deixa o filho doente vai trabalhar, ela vai trabalhar com o coração na mão. Ela não vai produzir como produziria se não tivesse nessa condição, né? Exatamente. E somos todos humanos, né? Ninguém está a escape aí dessa situação, então eu acho que bom senso, empatia com essa mãe também, e pensar que sim, a maternidade ela pode ser uma força motora para essa mulher no emprego.
Eu vou citar o meu exemplo. Eu, quando engravidei e tive a minha filha, passei para o trabalho remoto. Fui trabalhar home office, foi antes da pandemia, depois da pandemia todo mundo começou a trabalhar home office. Sim, foi natural, né? E viu como que é desafiador tu conseguir, dentro da tua casa, te centrar em algo e focar naquilo ali e dar resultado. Mas tem uma grande vantagem. Se tu tens uma rotina, não importa que tu faça de madrugada algo que tu não fez de dia porque tu não conseguiu. Não tô mandando ninguém trabalhar de madrugada. Eu fiz isso porque às vezes eu passava uma tarde com a minha filha e eu pensava, eu tenho coisas a cumprir. Então hoje eu vou ter que fazer algum esforcinho no horário que ela dormia à noite. Por quê? Tenho que cumprir as minhas responsabilidades. Então vai muito também da pessoa saber dar valor para essa flexibilidade que a empresa está proporcionando para ela, né? É como eu falei, é uma via de mão dupla. Não adianta só uma parte entregar muito e a outra não cumprir com as suas obrigações. Isso vale para os dois. Quais são, tu já falou um pouquinho, mas dentro da maternidade, o que ela te trouxe de conhecimento para o empreendedorismo? Tem algo que tu tirou de lição da maternidade para trazer para o teu empreender? Eu acho que a primeira lição é que eu tenho que ser o melhor para minha filha, né? Eu acho que quando a gente é mãe, é uma missão tão grande, porque a gente está formando um ser humano, é um cidadão, é uma pessoa que vai conversar com outras pessoas, dialogar, que vai interagir com outras pessoas. Vocês têm noção do quanto isso é grande, é grandioso? Eu posso empreender 1000 vezes no dia, mas o que eu faço de mais difícil é ser mãe. Então, a primeira lição que a maternidade me proporcionou é de que eu tenho que ser a melhor, porque eu sou um exemplo para ela. Não significa que eu vou ser perfeita sempre, não significa que eu não vou errar. É ensinar ela que ela vai errar. Exatamente. É ensinar ela que ela não precisa ser ensinar perfeita. ela que ela pode chorar quando ela tá triste, mas que às vezes chorar não vai adiantar muita coisa. Então ela pode ficar triste, mas depois ela vai ter que levantar e resolver o problema dela. Então, assim, a maternidade me trouxe, grande lição é de que eu tenho que ser um bom exemplo para minha filha. Então eu tenho que ser responsável, eu tenho que dar o meu melhor nas coisas que eu me proponho a fazer, eu tenho que terminar as coisas que eu me proponho a fazer, porque ela está me vendo o tempo inteiro. E a gente veja muito isso nos nossos filhos, né? O quanto eles reproduzem o nosso comportamento. Então eu sou o primeiro exemplo dela e eu acredito que eu tenho que ser o melhor. Então essa foi a minha primeira lição que eu trouxe para o empreendedorismo, porque eu me proponho lá a ser a melhor naquilo que eu faço. Porque eu sei que ela está me analisando. E eu sei que isso vai inspirar ela um dia também. Tu quer deixar ela bastante orgulhosa? Quero, com certeza. Qual é a mãe que não quer, né? E com certeza tu estás conseguindo e vai conseguir, que a tua trajetória, eu acompanho e ela é muito bonita, né? Ai, que bom. E como que a gente lida daí com a pressão e as cobranças sem pirar? Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, Nath. E de vez em quando a gente pira, tá? Mas eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. O fato de nós sermos mães não altera o fato de que nós ainda somos esposas, nós ainda somos profissionais, somos filhas, nós somos amigas, nós somos mulher. E todas essas nossas caixinhas, elas precisam ser alimentadas. E quando a gente começa a alimentar muito uma e pouco a outra, as coisas começam a entrar em desarmonia. Equilíbrio. Exatamente. Eu acho que o equilíbrio é a grande chave. Tu equilibrar as coisas. Tem dia que eu vou ser uma ótima mãe e talvez eu vou ter que deixar um pouquinho meu trabalho de lado. Tem dias que eu vou ser uma ótima advogada e talvez eu vou passar menos tempo em casa. Não significa que nesse dia eu serei uma mãe ruim ou que no dia que eu for uma boa mãe eu serei uma advogada ruim. Significa apenas que eu preciso intercalar e cuidar. Tem um dia que eu vou ir almoçar na casa da minha mãe porque eu preciso dar atenção para ela porque eu também sou filha. Tem um dia que eu vou ter que sair para jantar com meu marido sozinha porque eu também sou esposa. E eu acho que tudo isso é uma questão de equilíbrio. E saber que nós não vamos dar conta de tudo, né? As pessoas querem que a gente acorde cedo, faça um exercício, uma meditação, trabalhe 8 horas por dia, seja bem sucedida no trabalho, que a gente vá linda, poderosa, as unhas feitas, sobrancelha em dia, chegue em casa, faça uma janta maravilhosa, tome uma taça de vinho, durma com o marido e depois ainda durma 8 horas por noite. É impossível. Se alguém consegue, me avisa, porque é impossível. Inclusive, pode mandar mensagem que a gente vai estar entrevistando aqui. Não, a gente vai fazer um estudo, né? Vamos estudar essa pessoa. Mas assim, não dá pra gente se exigir demais. E aí isso entra também, Nath, na linha da comparação.
Esses dias eu acompanhando uma nutricionista aqui de Araranguá e ela estava fazendo o lanchinho do filho dela. Nossa, aveia, era uma panquequinha de aveia com uma frutinha e todo organizado, os bolinhos que ela estava fazendo. Sabe quando que eu vou fazer um lanche para minha filha assim? Nunca. Primeiro, porque eu odeio cozinhar. Segundo, eu já botei a minha filha numa escola que tem alimentação própria, porque é para eu não ter que fazer o lanche, que senão ia ser comprado. E porque não é a minha realidade. Mas é a realidade da nutricionista. Como que a nutricionista vai alimentar mal o filho dela? Né? Agora, como eu vou me comparar com uma nutricionista? Não é a minha realidade. Ou como se comparar com qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Isso foi só um exemplo. Mas como eu vou achar que eu consigo ensinar a minha filha como, por exemplo, o filho que tem uma mãe como professora? Que já tem toda uma didática, todo um jeito. A gente não pode se comparar, porque cada um tem a sua realidade. No entanto, a minha filha sabe a diferença de furto e roubo. Por quê? Porque é a minha realidade. Ela sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela fala super bem, tem um vocabulário extenso, porque sempre leu, né? Então, assim, isso é o que eu posso proporcionar para ela. Eu não vou proporcionar a panqueca de aveia, talvez no final de semana, mas durante o dia a dia eu não vou fazer isso. E tá tudo bem. Eu tenho que ver aquela mãe, admirar aquela mãe. Eu achei incrível o lanchinho, o carinho que a mãe fez no lanchinho, mas saber que o fato de eu não fazer não me torna menos. Não se sinta culpada por dar um miojo. Mais ou menos, né? O miojo também é demais. Não é sobre isso, é sobre a gente não se comparar mesmo, né? Sim. Mas às vezes o miojo acontece, né? Que acontece. Mas é bem raro, tá, gente? Na tua casa, porque na minha eu vou confessar que não é raro. E a culpa rola e a gente bota a cabeça no travesseiro e pensa, poxa, sou uma M de mãe, eu tô dando ali um miojo pra minha filha, mas assim, ó, é o que deu pra dar aquele Nath, dia. mas eu acho que a culpa é boa, sabe por quê? Vai fazer com que tu não dê miojo todos os dias e que a criança não tenha um problema, né? Gastrointestinal depois. Exatamente, é ter consciência que aquilo ali não é bom, que a gente não pode fazer todo dia. Exatamente. Mas que acontece de tu ter que fazer. E tá tudo bem, Tudo uma certo. vez ou outra acontece, né? Tu tem que se respeitar os teus limites, né? Eu acho que a gente às vezes é tão bom com os outros e é tão bruxo, né? Consigo mesmo. É verdade. A gente só falta pegar um chicote e ficar, meu Deus, eu não fui na reunião de pais, meu Deus. Cara, se tu não vai na reunião de pais o ano inteiro e tu não acompanha a educação da tua filha, ok, isso é um problema. Mas se tu faltou uma reunião de pais porque eventualmente tu teve um problema, tu não é a pior mãe por isso. Né? Eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais legal conosco, né? Entender que a nossa maternidade não é a maternidade do outro, não se comparar tanto e respeitar os seus limites. Entender também que a maternidade lança uma bomba hormonal no corpo e que assim, às vezes tu vai se ver sem força, às vezes tu vai se ver aquele dia que tu só queria lavar o cabelo e nem isso tu consegue. O início da maternidade é terrível, né? Nossa Senhora! Olha, eu não sei se tem alguém que goste, mas assim, é muito desafiador, como tu falou, e eu me coloco no lugar de outras mães que não têm um pai presente ali para ajudar naquele momento de segura essa criança para eu lavar o meu cabelo. E o pior, a gente que é mãe, a gente liga o chuveiro e escuta a criança chorar, né? Não, é automático. É automático. Tu ligou o chuveiro e a criança não está chorando. Eu era tão doida que eu tomava banho com a criança no carrinho. Ela podia estar dormindo, eu tirava ela dormindo, botava no carrinho e botava no banheiro comigo. Que era para enquanto eu tomasse banho olhar ela. Eu digo que depois que a minha filha nasceu, eu acho que eu frequentei o banheiro sozinha pouquíssimas vezes, porque até hoje ela vai lá conversar comigo. Né? A gente perde certas mordomias da vida, como ir ao banheiro sozinha. Com certeza. O papel do suporte familiar e da rede de apoio no sucesso, que a gente já falou, né? Mas como que eu posso buscar ajuda se eu não tenho isso? O que tu me diria? Olha, graças a Deus eu sempre tive muito apoio da minha mãe, né, da minha sogra, do meu marido, então eu não tenho nem o que reclamar. Mas, sem dúvida, a escola, né, a parte gratuita do município, o papel que o Estado, né, como o município como Estado tem que ofertar para a população em si. Uma babá, se for possível, né, pagar de repente alguém ali perto. A gente sabe que tem toda uma questão trabalhista, que isso, né, de legislação, que isso impacta também. E também o medo de deixar com um estranho, medo, o medo e a culpa, nasce uma mãe, nasce o medo e a culpa junto, né? A gente tem muito medo.
Mas eu acho que dá para ir treinando, deixando aos pouquinhos, né? Vai Analisando observando. o comportamento da criança. Sempre analisando o comportamento da criança. Eu acho que tem que ter esse diálogo franco com seu filho. Eu sempre tive muita conversa com a minha filha, assim. Eu lembro que uma vez ela fez algo errado e eu tive uma conversa com ela que meu marido olhou para mim, nossa, nem eu entendi o que tu falou para ela. Mas é porque eu nunca tratei ela como um bebezinho. Eu sempre conversei, olha, assim, não é assim, tem que ser feito dessa forma. Eu baixava e falava de igual para igual. Isso ajudou muito, ela tem muito diálogo comigo hoje. E quando a gente deixa ela na casa de outras pessoas, seja da avó e do vô também, esse diálogo é importante. Porque a gente nunca sabe onde eles vão, com quem que eles estão, o que aconteceu, né? Então esse diálogo, é claro, depois de uma certa idade ajuda, né? Porque eles já se comunicam. Sim. E quando é pequeno é difícil, né? Mas a gente tem que analisar o comportamento, de repente se ele está reproduzindo algum comportamento que não fazia antes, é bom ficar de olho. E pedir ajuda, às vezes tem uma amiga, uma vizinha, né? Tentar fazer uma rede de apoio ali, pelo menos para aquelas horas que não está na escola e que você precisa, de repente, fazer uma volta, resolver um problema, algo assim. Acho importante. Tem algo mais que tu queira complementar? E agora, né? Eu acho que eu sou fã de ser mãe. Ser mãe é o que eu faço de mais importante, Nath. Eu amo mesmo a maternidade, apesar de trabalhar muito, dormir pouco. Eu tenho certeza que a Helena, minha filha, Helena significa aquela que ilumina. E eu sempre digo que a Helena é a luz da minha vida, porque ela me mudou completamente, assim. É uma inspiração para ti. Ela é uma inspiração para mim. E ver ela bem é o que me motiva todos os dias, né? No entanto, essa maternidade linda, ela requer muito trabalho da nossa parte, né? Então, dica número 1, tente não se sentir tão culpada o tempo inteiro, né? Número 2, vocês nunca vão dar conta de tudo. Ninguém vai amar seu filho mais do que você. Então, tá dando o teu melhor, né? Você tá dando o seu melhor. Não se diminua por isso, não se puna tanto, né? E o fato de você ser mãe não anula que você é uma mulher, que você precisa sair com as suas amigas, que você pode gostar de trabalhar, que isso não é pecado. Tem mães que se punem porque querem voltar a trabalhar. Tá tudo bem, eu amo trabalhar. E quando eu passo muito tempo no trabalho, eu falo pra minha filha que eu amo trabalhar. Eu amo estar com ela, mas eu amo trabalhar também. E tá tudo bem, porque o fato de eu ser mãe não anula as outras coisas que eu sou, que eu não deixei de ser. Então eu acho que a gente tem que ter cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas caixinhas, para que todas estejam em equilíbrio e aceitar que nós não somos mulheres maravilhas. Apesar de que muitas vezes nos comportamos como se fôssemos, Olha, né? eu acho que nós somos. É verdade. Acho que você que está aí ouvindo a gente também e talvez não se reconheça. Mas eu deixo o recado, quem ainda não é mãe, não espere a maternidade para ter essa transformação e esse impulso transformador, apesar de que muitas vezes ele acontece realmente quando vem ao mundo uma criança através da gente, né? Não se cobre, procure ajuda se você estiver precisando. Se você se vê numa situação da qual, eu não tenho como trabalhar, eu estou passando dificuldade, tente aprender algo do qual você pode, como a Diana comentou aqui, eu vou vender alguma coisa, quem sabe eu vou aprender a fazer uma unha e eu posso fazer das minhas amigas e elas vêm na minha casa e eu atendo. Tente saídas a princípio, busque uma saída, porque existe essa saída, né? E eu quero que você deixe o seu Instagram para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho do teu lado empreendedora. Sim, eu falo bastante sobre a advocacia e empreendedorismo. É Diana Maciel. @Diana Maciel com 3 L's no final. Pessoal, então é o @Diana Maciel com 3 L's no final. Quero agradecer a sua presença, Diana. Olha, se vocês soubessem, a gente tem uma iluminação aqui artificial. Quem está assistindo no YouTube vê, mas nem precisaria porque já está brilhando só com a presença da Diana aqui. Muito obrigada por ter vindo, tá? E aos nossos telespectadores e ouvintes, até a próxima. Obrigada, Nath.